Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, O Livro das Profissões. Como vocês já estão vendo esse novo movimento nosso, hoje eu tenho a honra de participar e ter uma entrevista fantástica com Moisés Marques. Moisés Marques, eu vou deixá-lo se apresentar, mas ele é vereador aqui na cidade de Rio Claro. E como já disse para vocês, a gente vai trazer todas essas pessoas relevantes na cidade para mostrar realmente o trabalho que eles têm feito em prol da nossa sociedade. Moisés, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é extremamente cheia, mas fico feliz de ter vindo aqui e esclarecer, a gente ter esse bate-papo gostoso, esse momento que a gente vai tirar dúvida e as pessoas conhecerem realmente quem é Moisés Marques. Por favor, o tempo é todo seu. Michele, eu que agradeço o convite, tá? Para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, Sim. até a trajetória nossa, né? Como que nós chegamos até aqui, né? E a forma que a gente trabalha todos os dias intensamente, né, para a população, em prol da população. Então, eu fico muito grato por esse convite. O que você precisar, sempre eu estaria à Com disposição. certeza, não Também em tenho dúvida. esclarecimentos, em projetos também que chegam também no nosso município. Sempre a gente vai estar pronto aí para te atender. E desde já eu agradeço não só você, mas toda a nossa população Sim. e as pessoas também que acompanham o meu trabalho, né, que a gente pensa em cada dia, sempre zelar por famílias e pessoas do nosso município, e ter sempre a questão do humanismo, né, que às vezes falta em gestões e mais gestões, então a gente está aqui para trabalhar para a população. E quem é Moisés Marques? Eu já conheço há vários anos, né, Moisés? É. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, de tudo onde começou. Nos conta mais para saber quem é Moisés. Bom, eu sou nascido aqui em Rio Claro, né, e minha mãe, meu pai, minhas irmãs, como você também conhece, né, Sim. minha família toda, sempre trabalhou muito aqui na cidade também, e eu venho nessa questão familiar, né, de questão religiosa, do cristianismo, até mesmo em projetos sociais, e depois como atleta, depois comerciante, depois como motorista de van escolar, e também agora atuando como vereador, né. Comecei aos 7 anos de idade, Michele, Então não onde faz tanto tempo assim, porque você é novinho, sou né? novinho. É. Isso, não vamos nem falar a questão da idade. Não, deixa Eu quieto. comecei aos 7 anos de idade, Sim. onde eu queria trabalhar, né, meu pai, a vida dele inteira ele foi profissional, motorista profissional, né, então ele trabalhou sempre com caminhão, né, o ônibus, e ele viajava muito, então sempre eu acompanhava minha mãe, né, na questão das missões que ela fazia, ou igrejas. E com 7 anos eu falava para ela: "Mãe, eu preciso trabalhar", e comecei a fazer uns quadrinhos, que eu pintava uns quadrinhos, né, Hum. com vários, era casa, carro, eu copiava e acabava fazendo esses quadrinhos, colocava 2 madeirinhas, como se fosse uma folha de sulfite dessa, Hã. e eu saía à tarde após a escola para vender. E eu vendia muito rápido esses Que quadrinhos. legal. Eu conseguia ali arrecadar pelo menos um pouco de dinheiro, porque aí eu comprava o pipa, ou comprava os brinquedos que eu queria, né, porque a gente veio também na questão de uma dificuldade financeira, a minha família, até mesmo, né, hoje você vê a dificuldade que é um motorista profissional, né, que seria que ser super valorizado, eh, principalmente os caminhoneiros aí também nessa questão que levam os Sim, alimentos para todo o sim, Brasil, sim. e a gente sabe como que é difícil para eles manterem uma casa e até mesmo manter o veículo, né, que é caro hoje tudo Hoje isso. é tudo muito caro. Então naquela época também não era muito diferente, essa desvalorização do motorista profissional, e então a gente corria para cá e para lá, né, eu sempre perto da minha mãe, e aos 7 anos eu vendi esses quadrinhos, aos 10 anos, eu não sei se você sabe, meu pai comprou uma máquina que eu também queria trabalhar, e também sempre eu treinava a questão do futebol. É isso, essa parte da Isso, sua vida eu fiquei essa lacuna, eu falei: "Nossa, mas eu não isso. sabia que ele era esportista". Me É, conta isso. também aos 7 anos eu estudava, depois eu vendi os quadrinhos, e no tempo que eu tinha também, né, a prioridade era eu treinar, porque eu gostei sempre muito de futebol, meu pai sempre gostou muito de futebol. E nessa questão eu fui crescendo, caminhando dessa maneira. Aos 10 anos eu falei para o meu pai: "Pai, quero trabalhar e eu preciso ajudar em casa". E aí ele comprou uma máquina de fazer picolé. Hum. Nós morávamos no parque universitário e tinha um porão essa casa. E essa máquina ficava nesse porão, aonde eu comecei a fazer então, aprender a fazer picolé.
Então primeiro eu fiz picolé para que eu mesmo pudesse vender, e ao decorrer ali que foi crescendo a clientela e tudo mais, quando a gente viu eu tinha 12 funcionários, eu coordenava essa parte, eu tinha 11 para 12 anos. 12 anos e você já Isso, era empreendedor. já. Que lindo. Tanto que eu tenho histórias, até mesmo de pessoas que eu conheço, né, que eu acompanho aí, que me encontram na rua, que essas pessoas foram o primeiro emprego delas. Olha que interessante. Uau, que Tem lindo. até aonde eu moro no condomínio, né, Hã. um morador lá, o primeiro hoje ele é empresário, bem-sucedido, o primeiro emprego dele foi vendendo Foi picolé, você. e eu era o patrão dele. Então eu Que contava as lindo. moedinhas que chegavam, né, a gente acertava o que era deles, o que era da Da questão da empresa. empresa, e quando eu me deparei, a gente tinha 12 funcionários, era 12 carrinhos, o nome era Quebão. Tá. E aí, fui nessa questão até os 13 anos e pouco. Então eu treinava na Fiberglass, treinava, no Velo, e a gente foi crescendo essa questão. Quando chegou aos 14 anos para 15 anos, eu falei assim: "Pai, eu preciso fazer teste. Mãe, eu preciso fazer teste", né, porque a gente orava muito sobre essa questão também do o que eu seria Sim, profissionalmente, né. sim. Você é o único homem, né? Isso, não sei Você se tem 2 irmãs tenho 2 lindas, irmãs, eu perdi, 1 irmão. 2 irmãos, né. 2. O Israel, foi no nascimento dele, Sim, que não conseguiu ali, eh, a vida ali, né, que teve algumas complicações na sim, gravidez da minha mãe, sim. então ela perdeu o Israel, e depois o Marcelo. O Marcelo eu tinha 9 anos, ele sofreu um acidente de De moto, monte. ali no Cervezão, não sei se você lembra disso, Lembro, lembro. e aí ele também veio falecer, então ficou a Renata e a Andresa, e eu sou o caçula. Você é o caçulinha. O caçula. E aí a gente veio trabalhando sobre essas questões, minhas irmãs também sempre estudando, né, depois trabalhando também, a Renata, a Andresa. E aos 14 para 15 anos, eu vi a necessidade que eu precisava, definir a questão da minha vida ali, né. Eu não queria, falei: "Bom, eu quero ser jogador de futebol". Eu teria a profissão, às vezes, de ser, fazer sorvete, né, ter uma sorveteria ou várias sorveterias, ou da minha opção de ser caminhoneiro, mas eu sempre ali, focado na questão do treino, né, e eu gostava muito de futebol e de treinar também, que isso é muito importante, né, Uhum. você ter uma constância naquilo que você faz, né. Às vezes você não tem tanta qualidade, falando isso para os novos aí, os atletas novos, né, É. às vezes ele não tem tanta qualidade, mas o treino, né, a perseverança, você se dedicar, você acaba superando, às Sim, vezes, um que tenha muita qualidade, mas não gosta de treinar. Então isso a gente vê em exatamente. várias profissões isso, que aquele cara que ele é consistente, ou aquela mulher que é consistente, ela consegue chegar no objetivo dela. É, eu costumo dizer que eu mesma nunca fui inteligente na escola, mas eu sempre fui muito esforçada. Então eu sempre tinha as melhores notas, eu sempre tinha premiações, não pela inteligência, mas pelo fato do esforço. Então o esforço realmente ele abre Verdade. portas pra gente onde a Isso. gente nem imagina, né, Moisés? E aí voltando na questão do futebol, eu o Sim. que que eu fiz? Eu comecei a fazer uns testes, fui para algumas cidades aqui do interior, não passei nos times, depois eu fui para o 15 de Jaú, também não passei, aí eu falei: "Mãe, eu preciso sair de Rio Claro, eu preciso mudar para São Paulo", eu nunca tinha ido para São Paulo, e aí minha mãe falou assim: "Pô, a gente tem uma conhecida em São Paulo, mas é perigoso, tal, porque você nunca andou em São Paulo", então com 14 anos e meio, eu peguei minhas malas aqui, fui na rodoviária e da rodoviária fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, desci na rodoviária Você Tietê, não tinha ter e do Tietê eu fui até a casa dessa conhecida nossa, né, que é a tia com Cida, 15 anos. não tinha 14 15, para 15. 14 para 15. Peguei o ônibus ali, né, ficava na Engenheiro Goulart, na Penha, então eu fui com um papelzinho que eu sabia a questão do ônibus que eu tinha que pegar e aonde eu tinha que descer e falando com o motorista e com o cobrador. Tá. Cheguei até a casa da minha tia que ficava na Penha. E aí dali, eu já arrumei um emprego com ela, porque ela trabalhava a questão de vender roupa, feira, da madrugada e tinha Uhum. loja também de dia, porque ela sempre foi comerciante. Eu falei: "Ó tia, me encaixa, que vai ser uma forma de eu contribuir também, porque eu vou ficar na sua casa, então a minha parte de alimentação, e pelo menos a gente fica tranquilo e eu sou trabalhador e vou trabalhar". Então eu trabalhava das 6 à meia-noite com ela, na parte da manhã eu levantava para treinar, e à tarde, eu sempre procurava, às vezes, algum contato para fazer.
Porque nessa questão, quando eu fui para São Paulo, eu acabei ali perdendo, né, essa questão de time, assim, até mesmo de se eu tivesse ficado aqui para o interior, eu teria que fazer esses testes em alguns clubes aqui que eu não tinha um contato. Tá. Então a minha ideia foi o quê? Se eu for para São Paulo e pelo menos trabalhar para me manter, pelo menos eu vou ter uma casa onde eu me manter que eu posso manter. Sim. Para mim fazer teste seria mais próximo os clubes, né. Eu Tá. teria mais uma condição de chegar até o clube. Sim. E aí foi que comecei a fazer eu treinava no parque ecológico, que ficava ali perto. Nesse parque ecológico tinha alguns times amadores e tudo mais, mas eu era muito novo ainda. E aí fui treinando todo dia, trabalhando, treinando e tentando fazer teste. Fiz no Nacional, fiz no Juventus, fiz Pequeninos do Jockey, na época também tinha outros clubes ali também. Resumindo, eu não passei nenhum. Então eu ia fazer teste, voltava, o que que eu fiz? Entrei num campeonato amador que chamava Copa Kaiser, na época, muito famoso na época. E eu era o mais novo de tudo. E eu sempre comecei a jogar ali, fui crescendo. Quando deu uns 15 anos e meio aí, durou 1 ano e pouco, não foi tão rápido assim essa questão minha. Eu voltando de um teste que eu não tinha passado no nacional de novo, voltando eu me deparo com uma fila enorme no Parque Antártica. Eu perguntei para eles: "O que que é essa fila, tal?" "Algum show, né?" Porque eu não participava de nada, não tinha nem roupa para vestir, blusa de frio era uma dificuldade grande minha lá. E aí ele falou: "Ó, essa fila aqui é para fazer teste no Palmeiras. É só você entrar aqui, você tem aí algum responsável?" Eu falei: "Ó, não tenho, só tenho o meu. Você está com o seu RG?" "Tô." "Então fique e tenta marcar uma peneira, para que no dia tal você possa voltar e você vai fazer peneira no Palmeiras." Bom, fiquei até o final, conheci o primeiro diretor da época, depois ficou muito meu amigo no Palmeiras, né, e aí ele me indicou que era no Pelezão. Eu não sabia nem onde que era o Pelezão, mas era na Lapa. Então Tá. você imagina, eu, né, não sabia andar em São Paulo, morava na Penha e o primeiro campo meu era na Era na Lapa, Lapa. era do outro lado. Sim. Sem dinheiro, até mesmo para o metrô, então eu andava de subúrbio, e aí eu tinha que sair da Penha logo de manhã, eu tinha um grande amigo que eu conheci na época, chamava Ezequias, que ele me levava nos treinos. Então ele era mais velho do que eu, e trabalhava com essa tia minha também, então ele se prontificou voluntariamente em me levar os dias de treino. Então eu saía às 5 horas da manhã, nós pegava o subúrbio, porque nós não tínhamos também recursos, né, descia na freguesia do Ó e da freguesia do Ó nós andávamos aproximadamente aí uns 4 quilômetros e pouco, para chegar lá 8 horas da manhã. Então eu já chegava aquecido, No era um terrão, por isso que hoje o projeto social Sal da Terra é um terrão também, né, é um Tá. projeto maravilhoso aqui no nosso município. E aí, ali eu comecei a fazer o teste. Então eu fiquei 3 meses nesse campo, passei nesses 3 meses, fui para outro campo que era terrão também no Bola Preta, que era na Armênia, perto do Tietê, um pouco mais próximo, e fiquei mais 2 meses e pouco. Nessa questão de 2 meses e pouco foi muito difícil, né, porque é um tempo que você se dedica ali para o treino, e, a competição ela vai aumentando as dificuldades conforme você vai passando os níveis, né, e eu não tinha empresário, eu não tinha pessoas para me ajudar. Para fazer patrocínio Isso. nenhum. E aí eu fui na raça aprendendo, né, a me posicionar, como fazer, o que que era o certo a fazer. Eu sei que na peneira, quando eu saí da Lapa, eu era capitão dessa peneira e depois eu fui capitão também na Armênia. Então mas eu nunca conseguia chegar no Palmeiras, Tá. porque eu não E o tinha seu indicações. sonho era Palmeiras? Não, o meu Não sonho era era ser um atleta de futebol profissional. profissional. Esse era Tá, meu sonho, tá. entendeu. Nasci, né, na questão toda a minha família é corintiana. Então sempre eu respeitei muito o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, outros times também têm menor porte, mas sempre eu respeitei todos. Então a minha ideia era o quê? Desde pequeno eu preciso ser um profissional. Então profissional eu preciso dormir cedo, preciso me alimentar bem, na medida do possível, que ali eu também tinha grande dificuldade de alimentação, onde os outros tinham já, vitaminas e tudo mais, e eu não tinha. Então eu precisava me alimentar bem, precisava ter um descanso e treinar mesmo fora dos horários de treino, porque aí eu treinaria um pouco a mais daqueles que estavam acomodados com a situação. Porque se você faz um pouco a mais, sempre você vai chegar Sem naquele dúvida. devido lugar onde você almeja. Sim. E aí, ali, nós sempre em oração e tudo mais, quando eu cheguei para o treinador e falei: "Ó, não tem mais como eu ficar na casa onde eu tô, já faz 6 meses que eu tô, eu preciso, ou você me indica para que eu possa fazer um teste no Palmeiras, que aí sim eu chegaria na Pompeia, ou você pode me dispensar para que eu possa voltar então para minha casa, mas dessa maneira eu não posso, fiquei na peneira do Pelezão, fiquei na Bola Preta,
Passou um monte de gente na minha frente, que chegava de Tempra, Cadete, aquela época, Hã. Ômega, esses carros eram os carros da época, né. Sim. E aí ele falou: "Moisés, na semana que vem, na quarta-feira, você vai para o Palmeiras". Tudo isso aconteceu também por uma promessa que eu tive em São Paulo e tudo mais, que Deus sempre falava: "Olha, não para, não desista, né, continue firme, né, nos seus ideais que, eh, Uma hora vai chegar. a hora vai chegar". E ali quando eu cheguei quarta-feira na Pompeia, tinha muitas crianças, né, adolescentes, né, já fazendo ali já a peneira. Eu cheguei 8 horas da manhã, fui treinar 4 horas da tarde, então eu não tive café da manhã, não tive almoço, porque não tinha recurso para almoço. 4 horas da manhã eu treinei mais ou menos uns 25 minutos na posição de volante que eu jogava, primeiro volante ou segundo, e mais 25 minutos de zagueiro. Quando terminou, ele chamou todo mundo no campo, era muita gente, falou assim: "Olha, só vou ficar com uma pessoa aqui, que é o que eu estou precisando na atualidade". Porque quando é equipe grande, ele só vai tirar da peneira aquilo que realmente necessita para o time. Porque vem muitos, né, de estados diferentes, você já tem um elenco forte. Hã. E quando o treinador ele olha e fala: "Pô, eu preciso daquele moleque", lógico que Deus está sempre no comando, né, e Deus tem planos para que isso aconteça também. E ali eu fui escolhido, entre muitos garotos, só eu fui escolhido. Então eu entrei no Palmeiras em fi no meio de 95, fiquei em 95, fiquei em 96, subi profissional em 90 e s no meio de 96 para 97, aí eu acabei tendo o privilégio, né, de estar ali junto com o Luxemburgo, tinha um aspirante na época, Rincon, Edmundo, Flávio Conceição, Djalminha, era um time fantástico, né. A maioria desse time aí todos eram seleção brasileira. E Deus me abençoou muito ali, dali depois eu fui para a Bélgica, depois eu voltei, depois eu fui para a Itália, joguei no Brasil, depois voltei, fiquei um tempo também, na Eslovênia, depois voltei, passei pela Espanha, depois eu fui para a Arábia, e em 2009 eu parei. Que interessante, Então eu muito joguei bonita a sua história. é, Tá vendo? São essas pérolas que eu gosto de trazer aqui, aham, porque as pessoas, né, no seu dia a dia, da correria, da vida mesmo, ela nos proporciona ver aquilo que só está naquele momento, é, mas não de tudo que você passou, correto. né. E nesse gap, né, de quando você parou Uhum. até hoje, Moisés vereador, da onde veio isso para você? Foi realmente de todo esse trabalho que você teve? Eu sei que você também teve loja, a gente se conheceu muito nessa época. Isso. E por que o desejo pela relação pública, por essa gestão realmente pública, Moisés? Da onde surgiu? Além de ser uma promessa, que eu não tenho dúvida sobre isso. Quando eu parei ali em 2009, né, então assim que eu parei eu já me preparei para isso, falei: "Pô, eu preciso parar e trabalhar", Tá. né, então aquilo que Deus me deu, como que os jogadores às vezes fazem, né, eles param, esperam muito tempo para depois tentar algo, então aquilo que eles conquistaram às vezes acabam se perdendo, e às vezes pelo caminho também se perdem, né, com ilusões e mais ilusões. Sim, sim. Então por isso que é importante o atleta sempre estar firmado primeiramente em Cristo. É. E aí quando eu parei em 2009 a gente já tinha aquela questão missionária, né, minha mãe e tudo mais, eu trouxe para perto de mim o Rafael, né, que hoje é chefe do meu gabinete, lá naquela época ele já tinha um trabalho muito importante que era na Peniel, aonde ele próprio, né, um dia vai vir dar o testemunho para você Com aqui, falar sobre a vida certeza. dele, ele é ex-dependente químico, e ali ele se recuperou, depois ele cuidou da instituição, depois ele foi coordenador da instituição e a Peniel hoje é a maior, você vê uma Muito reconhecida, muito né. reconhecida na Sim, questão do tratamento de pessoas, da reinserção, sim, é sim. maravilhoso o trabalho que a Peniel faz no nosso município. Sem dúvida. E aí, trouxe o Rafa junto e a gente fazia aquele trabalho com moradores em situação de rua, então eu tinha a loja e trabalhando. Em 2015, nós conversamos, falei: "Rafa, nós precisamos montar um projeto social para as crianças, para que eles não cheguem nessa situação", Sim. porque às vezes é uma frustração, é algo que ele passou com a família, né, ou às vezes perde o pai, ou o pai está nas drogas, então ele não tem representatividade, ele não tem, a questão do apreço ali do pai, a Não tem o modelo, paternidade, né, não tem o a modelo mãe. de pai e Então eu mãe. falei: "O projeto seria maravilhoso", e aí Hã. Deus tocou no nosso coração sobre isso. Em 2015 eu montei esse projeto, eu sou idealizador do projeto social Sol da Terra, em 2015 eu montei ele na Mãe Preta. Hã. Quando nós montamos ele, o Rafa trabalhava com a questão de moradores em situação de rua, então já agregava, quando os pais ali tinham algum problema com as crianças, eu já indicava para ele, e ali a gente já ia trabalhando junto.
E nós começamos esse trabalho em 2015. E aí, trabalhando com isso, a falta de investimento que tem para secretarias, até mesmo de desenvolvimento social, e as pessoas capacitadas que precisam trabalhar ali, senão não funciona. O que que acontece? Eu falei: "Meu, a gente precisa de algo que a gente tenha mais força para isso", né. E um antigo empresário meu, que uma época tentou me levar para Portugal, ele falou: "Moisés, por que você não vem para a parte política, para ser vereador, né? Porque você já tem um trabalho social maravilhoso, você tem a questão de humanismo, né, você cuida de pessoas, a gente precisa de pessoas assim". E aí, não passava isso pra minha cabeça, eu falei assim: "Bom, eu vou tentar a questão então, vamos tentar colocar o nome". Quando eu coloquei o nome foi em 2016, eu tive 525 votos em 2016, e fizemos ali uma pequena campanha, e ali a gente já deu o start, né, até mesmo o Rafa e toda a equipe nossa falou assim: "Ó, meu, agora vamos fazer o seguinte, nós precisamos de uma representatividade, para que possa valorizar o terceiro setor, para que nós possamos aí trabalhar em prol, né, os bairros em vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade, a gente vai ter mais força, tendo um representante no legislativo". E aí a gente começou a fazer esse trabalho, intensificando cada dia mais com as famílias, né, mostrando o que ela pode, né, do poder público e aprendendo junto também com as famílias. E aí 2020 a gente veio, aí eu tive 1.650 votos, fiquei o quarto colocado, e e aí nós começamos uma política pública totalmente diferente Diferente, da velha política. sem dúvida. E eu falo e afirmo isso com total tranquilidade, que nós trouxemos o terceiro setor, a empresa privada junto com o poder público. Foi aonde a gente começou a trabalhar ali, trazendo emendas, fazendo projetos, consistentes, mesmo projetos realmente que são baseados para a população, né. Não é troca de rua, praça, Sim, meu trabalho era o quê? Vamos trabalhar em prol os anseios da população. Então, o que a gente tem de problema no município? Então, precisamos trazer emenda? Vamos trazer emendas. Precisamos fazer projeto de lei? Vamos fazer projeto de lei. Precisamos fiscalizar? Vamos fiscalizar. Precisou denunciar? Vamos denunciar. E dessa maneira, eu comecei a minha trajetória política em 2020. E nós fizemos ali esses 4 anos, aonde a população começou a entender uma política pública diferente, e com aonde resultado, com né, resultado porque não adianta ser só diferente, correto. tem que ser diferente trazendo É. resultados, né. Tanto, Michele, que quando a gente já chegou, a primeira ação que nós fizemos sem onerar nada o município foi a repintura da estação Eu ferroviária lembro. inteira, que a briga nossa era o quê? Para que o executivo colocasse vigilante patrimonial, para que fechasse a estação, para que não pra não ter mais moradores em situação de rua, Sim, para não ter uma biqueira próximo à estação. sim. Então isso já poderia ter sido feito lá naquela época, onde foi pintado tudo com tintas coral, 40 profissionais voluntários, foi Foi um maravilhoso. projeto Foi maravilhoso mesmo. maravilhoso que em 2 anos, pode ver como está a estação ferroviária hoje, que nunca mais foi revitalizada, Sim. nunca mais. Então agora, nós temos ideias de revitalizá-la de novo, mas já com esse projeto do fechamento, para que possa ser bilhete único também, que a população, né, tem mães que, tem o seu filho que faz um tratamento no Princesa Vitória, ela mora dos Nações. Então só o que ela paga de Que taxa, é, de bilhete para vir até aqui, para depois até do outro lado da cidade, depois voltando, são R$ 20 por dia, até mais que R$ 20 por dia. sim, E às vezes ela não tem aquela mistura para dar para aquela para criança. criança. Então nós precisamos, estar perto da população para que você possa entender as dificuldades. Eu Então vejo que você atua muito, para quem não conhece, eu gostaria que você falasse suas redes sociais, Uhum. mas o Moisés ele tem uma forte ação nas redes sociais. E como tudo, né, tem o seu lado positivo, que é tudo isso que você corre atrás, junto com o setor, privado. Qual é o maior desafio que você enfrenta para resolver todos esses problemas, além do financeiro? Que é um conjunto, né, não adianta só você ter boa vontade, uma equipe muito boa, engajada. Como que você faz? Quais são esses desafios que você enfrenta no seu dia a dia, Moisés? os desafios são enormes, né, porque em várias áreas hoje do nosso município a gente tem dificuldades, né. Quando a gestão, ela não tem, né, um olhar de humanismo, um olhar que ele anda em pró à população, que eu vejo isso como essa gestão eu posso falar, porque É o que eu você vive. acompanho nessa gestão. Sim, Sofre a população, tanto nas escolas,
Quando você se depara com as suas escolas não têm manutenção de qualidade, infraestrutura, né, vai fazer uma trinca na parede, faz tudo de qualquer maneira, porque são essas licitações aí que acontecem Eu hoje. vejo que você pega bastante na saúde também, Isso. né? As empresas, você pode ver que no momento agora a gente está com uma dificuldade muito grande nas escolas, né, as crianças sem alimento, né, até aquele carro mesmo aquele caminhão que foi apreendido Sim, sim. no NAN, né, É. quando ele chega, ele não tem nota fiscal, não tinha origem, ninguém sabia de onde que era. Primeiro todo mundo sabia que ia chegar o caminhão. Quando eu questionei sobre a nota fiscal e da onde era, ninguém sabia de onde era o caminhão. Tudo é estranho isso aí. Então, prejudica as nossas crianças, é um risco para as nossas crianças, é você não saber de onde vem o alimento, Claro, né, pode estar contaminado, pode sem ser dúvida. uma carga roubada e tudo mais, então a gente precisa averiguar, tanto que isso a gente denunciou aí, tanto no Ministério Público, como também levei todo mundo lá para a delegacia, né, para que eles possam prestar depoimento da onde vem esse caminhão, porque é uma irresponsabilidade muito grande com as nossas crianças que sofrem até hoje, na data que a gente está aqui hoje. Tá, Até hoje é dia 19/3, 19. as crianças sofrem ainda, porque a gente recebe relatos, tá faltando isso, falta alimento, falta mistura, falta produto de higiene, falta produto de limpeza, falta infraestrutura, né, a laje caindo quase na cabeça das crianças, é uma irresponsabilidade muito grande, vazamentos que estão lá há 4 anos, 5 anos, é nessa gestão. Não adianta querer culpar outra gestão. Se você veio para o executivo, você já sabia o que você ia enfrentar. Sim, Se a você máquina tá lá para qualquer um, né? se você vai enfrentar, você já sabe os problemas, não adianta ficar falando da gestão passada, então se você nem entra. Se você vai entrar, você tem que entrar para trabalhar. Sim. E o prefeito ele é apenas funcionário do povo, mais isso. Mas o prefeito ele tinha que ter ali a questão da família dele no SUS, ele tinha que ter as crianças dele também na escola pública, para que ele possa estar perto das dificuldades que todo mundo enfrenta todo dia. Meus filhos estudam na escola pública, até mesmo, Gisele, não sei se você sabe, meus filhos sempre estudaram em escola particular. Quando eu entrei para a vereança em 2020, eu tirei da escola particular e coloquei na pública. Eu não sabia. É bom você saber e todos que estão nos Sim, ouvindo aí. com certeza. Eu tirei eles e tirei do plano de saúde e coloquei no SUS. Aí você fala: "Pô, mas você tirou só sua mulher?" Não, minha mulher saiu, eu saí e meus 2 filhos também saíram. Desde 2002, desde 2020, desculpa, desde 2020. Meus filhos, minha mulher e eu frequenta o SUS, porque eu precisava entender também toda essa logística. Por que que não funciona? Por que que as pessoas sofrem numa fila, né? Por que que falta investimento na área da saúde, não é verdade? Por que Sim. que falta valorização dos funcionários, enfermeiros, a triagem, acolhimento? Uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar, que é importante, porque as pessoas não são obrigadas a saberem, né? Muitas pessoas cobram, às vezes, os vereadores, achando que vocês têm a varinha mágica e pode resolver tudo. Mas existem burocracias que vocês têm que têm que passar por ela. Uhum. Então não adianta, de repente, culpar: "Ah, olha, eu votei no fulano, assim como você, e você não resolveu o meu problema". Eu gostaria que você mostrasse, né, falasse rapidamente para as pessoas que você não consegue resolver tudo, porque nem o poder da caneta não está só nas suas mãos. É, a Tô gente certo ou tô errado? não, você está certo também. E por isso que nós trouxemos a parceria com a empresa privada e o Tá. terceiro setor. Pra você não ficar na dependência total da Correto, dependência pública, correto. na Então a gestão gente pública. não depende hoje da questão, só da questão pública, né, questão só do sistema, né, que precisava funcionar, Que que fica era travado. porque era para funcionar, né. Sim, sim, A gente paga a população paga tanto imposto, sem né, a dúvida. arrecadação aqui para 2025 é 1.600.000.000 no município, e a gente deve 1 bi com essa gestão. Então de 300 milhões passou para 1 bi dessa gestão. É bom a população entender isso aí, porque a gente deve hoje 1 bi, 2 empréstimos totalizando 125 milhões, 44 milhões do IPRC, que ele parcelou em 60 parcelas, que vai ficar para outra gestão também isso. Então, é uma problemática muito grande, aonde algumas secretarias, né, foi destinado valores aí e você vê que nós precisamos de ter recursos maiores na saúde, que foi tirado aí, né, 96 milhões,
na questão da educação foi tirado 7 milhões. Então você se depara com uma educação hoje que nós não temos alimento, transporte escolar horrível, os ônibus tudo quebrando, é uma situação horrível. Aí ela faz ainda uma resolução para que as famílias que mudam do distrito para a cidade, as crianças não têm mais transporte, e o ônibus passa na frente da casa da criança. Então como que pode um negócio desse? Então as escolas não têm infraestrutura, chove tudo dentro da sala. As crianças não têm alimentação de qualidade hoje. Não temos um transporte de qualidade. A desvalorização dos professores e coordenadores. Então essa gestão para mim não funciona. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, como eu já disse que nós somos apartidários, nós não estamos falando de A ou B, nós não estamos falando de População. CPF, nós não estamos falando de pessoas, Uhum. nós estamos mostrando a realidade. E é exatamente isso que é o papel aqui do Livro das Profissões nesse podcast, trazer a realidade como ela é, independente se vai afetar o A ou B, porque eu tenho certeza que da mesma forma que existem vários problemas, eu gostaria que se você pudesse mostrar para mim e para todos que estão nos assistindo agora, um caso de sucesso que você fala: "Não, olha, isso aqui foi bacana. Isso aqui eu fiz, foi legal", dentre várias coisas que você já fez. Aham. Fala para mim um estudo de caso, alguma coisa que você fala: "Poxa, fiquei feliz em que aconteceu". Bom, até mesmo na questão das emendas, a gente trouxe muita emenda para Rio Claro, né, O que questão dos seria valores. emenda para as Emenda, pessoas entenderem? vou mostrar para você aqui mais ou É menos, ó, dinheiro, dinheiro emenda é dinheiro. para secretarias, né. Tá. Então Secretaria de Saúde, a gente trouxe 1.800.000 reais. Depois nós trouxemos mais 200.000 reais também para a saúde, depois 370.000 reais para a Guarda Municipal, que também não tem a valorização por essa gestão. Os Exatamente. guardas até esses dias atrás estavam sem hora extra, sem, sem o adicional noturno e até mesmo o ticket de alimentação. Teve muitos guardas aí, eles vão saber, porque eu estou falando aqui, perderam a sua moto, perderam o carro, perderam até mesmo apartamentos, tiveram que refinanciar para não perder, e outros que também, em relatos aí, chegaram num sistema nervoso muito complicado, porque tinha as suas parcelas, tem os seus compromissos, Compromissos fixos. e aí tem essa desvalorização com a segurança do nosso município, que ela é muito importante que nós tenhamos segurança. Não sei se você sabe, em 2023, nós tinha um estudo, né, que nós éramos a terceira cidade mais violenta do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Perdia para São Paulo e Guarulhos, É. uma cidade de 208.000 habitantes. Então a população fica insegura, a pessoa que vai investir não quer vir para a cidade, porque ele não respeita nem a segurança do nosso município. E aí a gente traz toda essa questão na questão da saúde, né, até mesmo uma quadra esportiva no Jardim Novo 1, de concreto lá, foi nós que trouxemos. Também 370.000 foi a areninha da 29, para que pudesse, né, o Sim, pessoal fazer exercício também, foi através de mim que nós trouxemos. Mais 200.000 agora para o Céu da Mãe Preta, mais 200.000 para o USF da Mãe Preta. Então sempre nós estamos empenhados em trazer vários recursos para que possa implantar. Precisa do secretário fazer isso o mais rápido possível e não fazer outra coisa, né, porque chega o dinheiro para aquilo, e são demandas que a gente sempre faz os apontamentos que são de suma importância, né, guarda municipal, é o que os guardas pediram. O que que eles fizeram? O secretário que estava passado, o que que ele fez? Comprou uma escada, comprou um transformador e comprou drone. Isso não era o que a os guardas prioridade. pediram. Então, às vezes, politicamente, essa questão até mesmo que o governo atual faz de rifar as secretarias para partido, é isso que acontece. E aí o povo sofre com toda essa situação. E a questão das parcerias que nós fizemos, né, até os projetos de lei são importantíssimos para a mulher, na questão de moradores em situação de rua, até mesmo em média e alta complexidade, até mesmo um dos projetos muito importantes é trazer a escola cívico-militar, é na escola Garcia Loss, que fica ali no Boa Vista. Ah, E a gente vê, né, a questão da violência, os pais ali aflitos com toda essa situação, é um programa do nosso governador Tarcísio, que nós fomos contemplados aqui em primeira pauta que teve, né, então vão ser 100 escolas, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, e nós teremos aqui no Garcia Loss essa escola. Então nós já fizemos audiência pública para que possa trazer segurança às crianças e tantos projetos importantes aqui também, até mesmo a criação do SIM,
Também nós tínhamos uma dificuldade muito grande na rede municipal, que era crianças que precisavam de fono, psicólogo e assistente social. E nós só tínhamos isso para o município. Esse projeto saiu do meu gabinete. Para quem quiser entender e saber de todo o seu trabalho, onde que as pessoas procuram você e para saber de todo esse vasto trabalho seu? Bom, primeiro meu gabinete ele é aberto para toda a população, né, no terceiro andar da Câmara Municipal. O primeiro gabinete ali, já é o meu, podem ir a hora que for do dia, nós estamos lá à disposição. Se você não estiver na Também, rua, né? é muito difícil eu ficar no gabinete, né, mas ali vai estar o Rafa, a Milene, Tá. para que possa atender a população. E pelas redes sociais, né, Moisés Marques, pelo Instagram, Facebook, TikTok, né, que hoje a gente trabalha também com essas ferramentas, né, em mostrar a verdade. A gente procura sempre de falar uma situação que está acontecendo, estudar sobre aquilo, por que que está acontecendo aquilo, e aí sim a gente grava para defender a população, né, E que você tem feito isso brilhantemente. eu agradeço. Moisés, eu ficaria aqui horas conversando com você, Não dá o porque tempo, eu sei é que é muita muita coisa. coisa, só é muita coisa para quem trabalha, né. É, Se você estivesse aqui enrolando, nós saberíamos sim. que seria rapidinho. Mas assim, depois de tudo que a gente conversou, deu para conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua gestão pública, e é muito importante você deixasse uma mensagem, final agora para nós, para aquelas pessoas realmente que votaram em você, que têm um carinho por você, que talvez não tenha tido a oportunidade de votar em você agora por não conhecer todo esse trabalho. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós e para tudo que tá Bom, para tudo que tá primeiramente eu agradeço o convite, e aqui uma fala para a população, né, uma palavra para a população, é que o que a população precisar eu sempre estou à disposição. O vereador ele foi eleito para trabalhar em prol a cada vida do nosso município, não tem horário, viu. O vereador ele precisa trabalhar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. O vereador ele tem que trabalhar intensamente só para a vereança. Nós precisamos de vereadores dessa maneira, que não fazem parte de um sistema, mas sim da população, porque foi a população que me trouxe. Então eu agradeço os 3.508 votos que acreditaram no meu trabalho. Não tem problema nenhum aqueles que não votaram em mim, pode me chamar a hora que for, eu vou estar à disposição, tanto dentro das UPAs, das USF, UBS, hospital, que é a Santa Casa também, que sempre eu estou fiscalizando, porque também mando emendas também para a Santa Casa, e os munícipes são nossos aqui, então precisa ser atendido também com dignidade. Então sempre eu estou na área da saúde, nas escolas, sempre também brigando para que nós possamos ter mais segurança também no nosso município e sempre a valorização do terceiro setor. Então o que vocês precisarem, eu estou à disposição sempre em trabalhar para a nossa população. Então eu agradeço desde já. O que você precisar de mim, pode contar comigo e deixar também mais um recado, né, que o vereador é apenas funcionário da população e o prefeito também. Temos que trabalhar 24 horas por dia. E o presente pode até ser deles, mas o futuro, se Deus quiser, vai ser de uma gestão abençoada por Deus e que honre cada munícipe da nossa cidade. Que Deus abençoe e fique na paz. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez pelo seu tempo, Obrigado. pela sua agenda, pela sua disposição de vir até aqui e nos relatar de tudo o que acontece. Eu fico por aqui em mais um podcast que a gente só falou a verdade pela verdade. Até a próxima. Um grande beijo. Valeu. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.